Eu sou Ziza Miller, presidente da Associação Blumenauense de Artistas Plásticos BluAP, uma das entidades precursoras no estado de Santa Catarina a congregar produtores de artes plásticas. A BluAP foi fundada em 17 de julho de 1986 com o objetivo de fomentar arte, educação e cultura. Em 2008, através do decreto da Assembleia Legislativa sancionado pelo Governo do Estado de Santa Catarina, é elevado ao patamar de entidade de utilidade pública estadual. Em 2016, em sessão solene, na Câmara de Vereadores de Blumenau, recebeu moção de louvor pelos seus 30 anos de fundação, em reconhecimento às suas realizações e pela grandeza do incentivo e perpetuação das expressões artísticas na cidade de Blumenau. Neste mesmo ano, é homenageada pela Fundação Cultural de Blumenau, que lhe confere em noite multicultural o certificado de Amigo da Cultura. Sua trajetória é marcada pela efetiva participação na vida cultural da cidade e por ela passaram mais de uma centena de artistas, muitos dos quais notadamente reconhecidos no estado e no Brasil. É filiada à Federação das Associações de Artistas Plásticos de Santa Catarina, FAAPSC, estando representada nas diretorias constituídas desde a sua criação. Em 2020, ao completar 34 anos de existência, celebra o longo caminho de contribuição às artes visuais de Santa Catarina, promovendo parcerias, encontros, oficinas, com a finalidade de fomentar e divulgar as artes visuais, mas, acima de tudo, visando o desenvolvimento de seus associados e fortalecendo o elo entre artistas, consumidores, educadores, apreciadores de arte e a comunidade em geral. Entre os eventos mais significativos destaca-se a exposição Naturezas Possíveis, Possíveis Naturezas, na temporada de exposição do MAB, Museu de Arte de Blumenau, em 2018. Além disso, cursos de formação continuada, inserção da comunidade em oficinas e workshops, projetos tais como Arte na Fábrica, Pintando na Praça, Cultura Abraça o Meio Ambiente, Arte por Trás dos Morros, Blumenau Açu na Ponta dos Dedos, Magia do Natal, Revitalização do Horto Botânico Edith Gettner, BluAP com arte nas escolas, ações beneficentes tais como leilões de arte, brechó, sarau e participação em desfiles comemorativos da cidade de Blumenau, bem como exposições coletivas e itinerantes. 2020 entra para a história como um ano atípico, abalado pela pandemia causada pelo coronavírus Covid-19. A BluAP, reafirmando sua missão de estimular a produção artística de seus associados, de forma coletiva, porém preservando a identidade individual, revê seu planejamento e propõe ações que propiciem pesquisas, estudos e experimentações. Encontros e partilhas feitas, em sua maioria em plataformas virtuais, dão origem ao projeto Um Olhar sobre Van Gogh. Através de pesquisas sobre a vida e obra do artista Vincent Van Gogh, 9 artistas associados tiveram como missão identificar principais aspectos da trajetória do artista pesquisado, análise de suas obras, dos fatores motivacionais, técnicas utilizadas e paleta de cores. Esses conteúdos foram socializados entre o grupo e experienciados em detalhes ou na totalidade, sobre suporte de caixas de papelão reciclado. Esta metodologia objetivou o nivelamento de conhecimento e a partilha deste saber e fruição estética com o público de arte, educadores, acadêmicos e comunidade em geral. É com muita alegria que convidamos você a mergulhar em um olhar sobre Van Gogh. Vincent Willem van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, em Groot-Zundert, Holanda, e morreu em 29 de julho de 1890, em Auvers-sur-Oise, França. Aos 15 anos, aprendeu alemão, francês e inglês. Tinha 4 horas de desenho por dia com seu professor, o pintor Constant Cornelis Huysmans. Em 1865, seu interesse pela arte aflorou
quando trabalhou na Galeria de Arte Goupil, em Haia. Viajou para a Bélgica a fim de se tornar missionário religioso. Conviveu com mineiros e carentes. Escreveu uma longa carta ao seu irmão Theo, em que com muita clareza descrevia 3 condutas. Primeira, que seria solitário. Segunda, que sua arte teria o valor de uma missão religiosa. E como terceira, seria um rebelde, no sentido de que tinha ideias diferentes e não renunciaria a elas em prol de se sentir menos deslocado. Decide-se, aos 27 anos, tornar-se pintor. Em 1881, retornou à casa dos pais, onde incansavelmente retratou as pessoas do campo, as mulheres em tarefas caseiras e a natureza. Aconselhado pelo irmão Theo, dedica-se a aprender a fundo a técnica pictórica. Na Bélgica, continua a estudar por conta própria. Estudou e desenhou intensamente a anatomia. Copiou figuras que seu irmão Theo lhe enviava, principalmente das obras de Millet, cujo tema eram camponeses no cotidiano com toques de heroísmo. A obra de Millet foi de suma importância para o desenvolvimento do realismo, depois do impressionismo e do pós-impressionismo, que além de influenciar Van Gogh, também influenciou, entre outros pintores, o pintor Camille Pissarro. Conheceu Anton van Rappard, com quem trocou ideias sobre questões artísticas, que o ensinou. Em Haia é apresentada a aquarela e a pintura a óleo pelo seu primo Anton Mauve, que incentiva-o a pintar naturezas mortas, as quais tornam-se suas primeiras pinturas a óleo. Nesta época, expressou uma de suas motivações: pintar a vida. Sua ligação socialmente inaceitável entre sua modelo Cian, a prostituta ocasional, levou-o ao rompimento e resultou em desenhos delicados como Tristeza, de 1882, uma de suas poucas litografias. Em Drante, aprecia a natureza da região e planeja criar uma comunidade de artistas. Dedica-se profundamente ao estudo da cor, observando os clássicos holandeses, Rembrandt, Frans Hals e Jacob van Ruisdael. Deles, assume a paleta de tons castanhos, cinzentos e pretos, a pintura claro-escuro e a aplicação de pinceladas visíveis e rápidas de Frans Hals. Em 1884, pinta a natureza morta com uma tigela de barro e batatas. Em 1885, os comedores de batatas. A mais complexa composição de figuras que ele jamais fez. Classificou-a com orgulho, abre aspas, uma verdadeira pintura de camponeses, fecha aspas. Estas obras localizam-se entre a aprendizagem e a profissionalização e entre o domínio dos tons escuros e dos tons claros. Também percebe-se a rapidez de execução e pinceladas visíveis, características que adotaria em suas obras. Com o falecimento de seu pai, deixou registrado em Natureza Morta com a Bíblia, de 1885, o eterno confronto entre o pai e filho, tradição e modernidade, lei e vida. Sua passagem pela Antuérpia foi breve, mas positiva para sua evolução pictórica e humana. Conheceu as estilogravuras japonesas, que passou a colecionar e as quais o influenciaram no traço, na composição e na cor. O reencontro com obras de Rembrandt, Frans Hals e Jacob van Ruisdael proporcionou lições como expressar sentimentos de alegria, serenidade e dor, por meio da combinação de cores. Em Paris, imediatamente foi influenciado pelo clima de vanguarda da cidade, principalmente pelos impressionistas e neo-impressionistas. Estudou no ateliê do pintor Fernand Corman e se tornou amigo de Émile Bernard, Toulouse-Lautrec, Camille Pissarro, entre outros. As obras de Adolphe Monticelli, Paul Cézanne, Paul Gauguin e Georges Seurat influenciaram seu trabalho, seja pelo impressionismo ou pelo pontilhismo. Assumiu elementos do impressionismo usando cores mais claras e puras. Como sugestão do pontilhismo, mudou para traços ou pontas de pincel, em formas de vírgula, e passou a explorar os efeitos de luminosidade, criados pela justaposição de cores complementares. Sua estadia em Paris também consolidou a paixão pela arte japonesa. Praticamente todas as imagens que Van Gogh passa a pintar mostram um ou outro elemento do design japonês. A ausência de corpo e sombras projetadas, áreas planas de cor delimitadas por linhas finas, perspectivas incomuns e pessoas minúsculas representadas em uma paisagem. Em 1888, deixava Paris, que tanto contribuiu para sua genialidade. Volta a Arles, sul da França, porque sentia agora que sua paleta de cores mais clara precisava do campo e de mais luminosidade. Se em Paris ele descobriu a cor, em Arles ele descobriu a luz. Esperava criar a colônia de artistas na Casa Amarela, com a ajuda de seu amigo Gauguin,
que se junta a ele por insistência de Theo. Pintaram juntos durante semanas. A tensão entre ambos desencadeou a primeira crise mental de Van Gogh, que se automutila, cortando o lobo de sua orelha direita. Gauguin relata o acontecimento a Theo e retorna a Paris. Ao final de 1988, iniciou um período que, pelo resto de seus dias, sucediam-se crises alternando cansaço, recuperações, desânimo, esgotamento, trabalho árduo e momentos de êxtase. Arlet representou a maturidade de Van Gogh, mas também o começo do fim, em virtude da intransigente incompreensão que sua conduta, livre de preconceitos, sempre ocasionou. Em 1889, entrou voluntariamente no Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy, ficando lá por um ano. Pintou os melancólicos ciprestes e oliveiras que cercavam o hospital. Pintou Noite Estrelada, uma obra de profundo significado espiritual. Em 1890, mudou-se para Auvers-sur-Oise, perto de Paris. Continuou a pintar freneticamente. Neste período, suas obras, além de se caracterizarem por pinceladas rápidas e visíveis, também se caracterizam pelo exímio uso da cor. Sua obra Trigal com corvos é particularmente intensa. Abre aspas. São vastas extensões de trigo sob céus tempestuosos e não tive dificuldades em expressar a tristeza e a extrema solidão. Fecha aspas. Escreveu a Theo. Na manhã de 27 de julho de 1890, Van Gogh saiu de Albert-Havot, onde morava. Quando voltou à noite, sangrando, com um tiro no peito, segundo outras representações no abdômen, e disse aos donos do hotel que havia tentado se matar. No entanto, há publicações recentes que afirmam que ele fingiu se matar para proteger 2 amigos que haviam atirado por acidente. Morreu 2 dias depois, com o irmão Theo ao seu lado. Porém, o mistério continua, já que em seu leito de morte não relatou o que realmente aconteceu. Percebemos em Van Gogh o desejo pela verdade e, inclusive, o sucessivo exercício de responsabilidade social, fruto da condição moral e intelectual de quem se propôs, com generosidade e de modo solitário, entregar-se ao próximo e modificar uma realidade social. Sua obra invoca frustrações de sua existência, mas também a evidência da aceitação da imperfeição, do peso da realidade dos constantes fatos da vida, que não admitem contemplação, mas atuação. Talvez com esta evidência, na incapacidade humana de resolver conflitos, na impotência diante de realidades que nos superam, na intensidade dos desejos inalcançados, na constatação de nossa própria limitação, se encontra o sentido da obra de Van Gogh. No fundamento de toda a obra e vida de Van Gogh, reconhecemos a profunda humanidade do pintor. Van Gogh escreveu uma extensa obra epistolar, dividida em mais de 1000 cartas a seu irmão Theo, seu grande amigo e confidente, que constituem não somente sua autobiografia, como também suas opiniões sobre arte e literatura, uma importante fonte de pesquisa. São um testamento espiritual, um legado importante. Johanna Jensina van Gogh Bonger, após a morte de seu marido Theo Van Gogh, herdou como herança as cartas, os desenhos e obras de Van Gogh. Ela foi uma das responsáveis pelo crescimento da fama e a popularização do trabalho de Van Gogh, traduzindo e editando as cartas e negociando algumas obras para várias exibições na Europa. Vincent Willem van Gogh, filho de Theo e Johanna, herdou a coleção de óleos, desenhos e cartas de sua mãe. Em 1960, criou a Fundação Vincent van Gogh e o Museu Van Gogh, que abriu as portas em 1973 para o público na cidade de Amsterdã, na Holanda. De acordo com o estado atual de conhecimento, ele deixou mais de 864 pinturas e mais de 1000 desenhos, todos criados nos últimos 10 anos de sua vida. Embora tenha vendido uma pintura durante sua vida, suas obras alcançaram preços recordes em leilões desde os anos 80. É considerado um dos fundadores da pintura moderna. Suas obras, estilisticamente atribuídas ao pós-impressionismo, exercem fortes influências sobre os artistas posteriores, especialmente os fauvistas e os expressionistas. Em suas obras é possível identificar pinceladas rápidas, sem retoques, influenciadas pelo impressionismo. Traços ou pontas de pincel em forma de vírgula, como sugestão do neoimpressionismo, e pinceladas carregadas e visíveis, principalmente nos últimos anos. Há uma variedade de cores, dependendo do período em que suas obras foram produzidas. No início de sua carreira, utilizou uma paleta escura, com cores marrons, castanhos, cinzentos e pretos, que criavam uma atmosfera de escuridão, rompida somente por pequenas áreas de luz. As gravuras japonesas trouxeram a admiração por cores amarelas e vermelhas. Com os neoimpressionistas, assumiu as cores complementares, e com os impressionistas, uma paleta de tons mais claros e luminosos, e ao contrário deles, aprovava o uso do preto. Emergindo enlevados deste mergulho
Em um olhar sobre Van Gogh, os artistas associados unem-se para experienciar a técnica e a paleta de cores do artista. Rompendo as barreiras no uso dos suportes, elegem outro, alternativo. Nele trazem à tona a fruição estética que lhes permite imprimir com emoção as pinceladas e o encantamento do uso das cores da paleta de Van Gogh. Novo olhar, novo saber, novo sentir.
Sou Dulce Palladini, sou natural de São Carlos, estado de São Paulo. Moro em Blumenau há 30 anos. Exerço a profissão de artista e sou também professora de pintura. Tenho um ateliê há 30 anos aqui em Blumenau e a minha técnica é variada. Eu gosto muito de óleo, acrílico, carvão, giz pastel, enfim, tudo de arte, incluindo porcelana. Eu gosto muito da porcelana e estou atuando agora num projeto da Secretaria Municipal de Cultura que vai ser uma instalação. E eu estou muito feliz pelo resgate que está vindo, principalmente aqui em Blumenau. Já fiz várias exposições, tanto individuais como coletivas. Tenho várias premiações em salões, tanto nacional como internacional. E a arte, para mim, é muito valorizada. Faço parte da BLUAP, nesses 30 anos que moro aqui em Blumenau, eu faço parte da BLUAP. Já fui tesoureira, já fui presidente e hoje atuo como vice-presidente da BLUAP. Estou muito feliz por fazer esse vídeo mostrando um pouco da minha história e agradeço a todos. Olá, eu sou Antônio Montebello, sou natural e residente de Brusque, Santa Catarina. Sou formado em Tecnologia e Fabricação Mecânica pelo Senai de Brusque e também sou pós-graduado em Engenharia da Produção pela Unicel de Brusque. Sou artista plástico autodidata e venho trabalhando em várias técnicas e uma delas é a metaloplastia. Um exemplo, eu tenho aqui uma obra do lado, esculpida em metal, e também eu trabalho com aquarela, desenho, pintura a óleo e artes digitais. Já fiz algumas exposições, algumas individuais, outras coletivas, em parceria com a BLUAP. Hoje eu sou associado à BLUAP e atualmente eu ocupo o cargo de segundo secretário. Oi, meu nome é Sam Veloso, sou artista plástica, moro em Blumenau desde que eu nasci, sou estagiária do Museu de Arte de Blumenau, o MAB, também estudante do curso de Artes Visuais e Licenciatura na FURB, sou artista plástica, participei já de várias exposições coletiva, individual, sou desenhista, poeta, artesã, artista a qual eu me inspiro é Elke Eric, por conta dessa variedade de trabalhos e materiais que ela utiliza, então é o que eu busco para dentro dos meus trabalhos. Também, atualmente, faço parte da Associação de Artistas Plásticos de Blumenau, a BLUAP, a qual sou secretária. Olá, eu sou Nelson Júlio, natural de Capão Alto, Santa Catarina. Resido e trabalho em Blumenau há mais de 30 anos. Sou técnico em radiologia, ator, pintor, fotógrafo e também gravurista. Meu primeiro contato com a arte se deu na escola, nas aulas de educação artística, onde os professores sempre me incentivaram a pintar, desenhar e também a fazer teatro. Esse foi o pontapé inicial para que o mundo virasse arte. A partir desse contato, eu estudei teatro, dança, música, cinema, circo, pintura e também desenho. Participei de várias exposições coletivas, itinerantes e individuais, de montagens de teatro e de dança. Obtive aceitação de obra na Bienal Faz de Artes Visuais de Blumenau e também em editais de exposições, destacando a temporada de exposições do MAB, o Museu de Arte de Blumenau. Recebi prêmio de ator de destaque em festivais de teatro, menção honrosa na categoria Moderno e Contemporâneo pela Horus, no MAM, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ocupei o cargo de secretário na FAPSC, Federação das Associações de Artistas Plásticos de Santa Catarina, na gestão 2017-2018. No INARTE, Instituto de Artes Integradas de Blumenau, ocupei o cargo de conselheiro fiscal, neste mesmo ano, em 2017 e 2018. Atualmente, faço parte da equipe de organização do FENATIB, o Festival Nacional de Teatro para Crianças e Jovens de Blumenau, desde sua primeira edição em 1997. Sou associado à BLUAP, Associação Blumenauense de Artistas Plásticos de Blumenau,
aonde já ocupei o cargo de secretário. Olá, meu nome é Jean Tonetti, eu sou arquiteto e artista plástico. E a arte plástica para mim vem desde criança. Meu pai e minha mãe são artistas plásticos e eu nasci dentro de um ateliê. E eu tenho uma proximidade muito grande com a lapiseira. Provavelmente por isso eu tendi a ir para a arquitetura, né? Que a lapiseira é sua ferramenta fundamental de criação. Esse processo, né, de formação em arquitetura, eu me formei na FURB. Eu entrei no coletivo de arte. Por ter um pouco já de proximidade com arte e dentro do coletivo perceber esse potencial da sensibilidade, eu comecei a sentir falta dessa sensibilidade dentro da arquitetura. Então eu decidi montar um ateliê de arte plástica para poder aflorar essa sensibilidade. Eu participei de algumas exposições coletivas, tem muita oficina também dentro do coletivo e também dentro da própria faculdade. Eu dei oficina dentro de encontros regionais e nacionais de arquitetura. Eu fui aprendendo várias técnicas diferentes, então muitas das minhas obras acabam tendo uma técnica mista, ou depende muito do conceito, do que eu quero falar com a obra, para aí sim eu descobrir qual técnica que eu vou usar. Então, dentro da arte plástica eu faço murais, sou muralista também, áreas externas, internas, telas de todos os tamanhos, e na escultura também. Nos murais e nas telas, normalmente é uma mescla entre acrílica, carvão, óleo em alguns momentos. Esse é o que mais faço. Nas esculturas, concreto armado, peças que eu faço molde também, eu uso plastilina, barro, concreto armado, madeira também, comecei na madeira. Recentemente, né, no final do ano passado, eu entrei para a BUAP, então estou fazendo agora um ano que eu faço parte da BUAP, estou em processo de algumas exposições, eu tenho obras, né, junto à Rota de Arte de Rua de Blumenau. Eu participei também de Casa Cor, de Itajaí. Recente, eu tenho umas 6 exposições em processo e muito empolgado com o que vem por aí. Sou Cisa Miller, resido em Blumenau desde que nasci. Sou formada bacharel em Química pela FURB em 1977. No universo das artes plásticas, pinto óleos sobre tela, aquarelas, desenho a grafite, carvão e giz pastel. Atualmente desenvolvo um projeto sobre papel reciclado, no qual imprimo marcas da natureza e resgato memórias afetivas. Defino-me uma pessoa deslumbrada pela natureza. Desde 2014 sou afiliada à BUAP, no qual ocupei o cargo de secretária, e desde 2019 ocupo o cargo de presidente. A BUAP, a Associação dos Artistas Plásticos de Blumenau, é afiliada à FAAPSC, Federação das Associações de Artistas Plásticos de Santa Catarina, onde ocupo o cargo de secretária. Olá pessoal, eu sou Luciene Strum, cearense, de Fortaleza. Fui morar no Rio, onde passei alguns anos. Lá no Rio de Janeiro que eu comecei realmente a pintar profissionalmente, e tendo cursos, e estudei no Colégio Parque Lage, Colégio de Arte do Parque Lage, Escola de Arte do Parque Lage. Do Rio de Janeiro eu vim para Santa Catarina diretamente para Pomerode, em 1990, e também Florianópolis. Eu vivo entre uma cidade e outra. Em Pomerode fundamos, eu e um grupo, nós fundamos a Associação de Artes Plásticas de Pomerode, chamada APAP. Também faço parte do grupo da BUAP de Blumenau, que até o momento estou junto com todo mundo lá. Todos esses anos que eu estou pintando, nós mandamos trabalhos para várias cidades, várias exposições individuais e coletivas. Aqui também no MAB, no Museu de Blumenau também, fizemos várias exposições lá. E eu sou basicamente impressionista, tá? Também trabalho nos traços impressionistas, no giz pastel. Dessa temporada toda que eu estou aqui em Santa Catarina, eu tive orientadores, mestres, me relacionei com 3 artistas muito importantes na minha vida. Teve muita gente importante, mas o Hélio Hahnemann, que foi um ícone da universidade, que é falecido, e o Taylor, que é Gandolfo Taylor, também impressionista. E o Alan Grasnick, que foi um dos grandes desenhistas que eu
cruzei e estou com ele ainda firme e forte até hoje, grande amigo. Então, eu estou pintando as paisagens da região. Em Chaimel, uma região belíssima de Pomerode. É o que eu faço. E também bastante mousse em giz pastel. Eu trabalho com óleo e giz pastel. Essa é a minha praia, o que eu gosto de fazer. Fico contente, tá mostrando um pouquinho, assim, rapidamente, o que eu sou para vocês, só para vocês terem uma ideia. Obrigada por me escutar, eu estou muito feliz. Eu sou Arlete Mondavale, eu sou natural de Brusque, Santa Catarina, já morando há mais de 50 anos em Blumenau. Sou formada em artes visuais pela FURB. A minha vida profissional, eu atuei como arte educadora em várias cidades, como Blumenau, Florianópolis e Porto Alegre. Já há 16 anos eu faço parte da BUAP, Associação Blumenauense de Artistas Plásticos, onde já ocupei o cargo de secretária e nos últimos 5 anos como presidente da associação. Eu me inspiro no impressionismo, faço trabalhos óleo e acrílica sobre tela, com aquarela, já participei de várias exposições, tanto individuais como coletivas e também itinerantes. Tive trabalhos inseridos no projeto da BlueUp em 2019, o qual participou da exposição no mar. Atualmente, meus trabalhos são em nanquim, com aquarela como esses aqui. Em nome da BlueUp, quero expressar sinceros agradecimentos a Mia Ávila e Adam Macedo pelo apoio incondicional e incentivos. A artista plástica e arte educadora Rosana Domingues pela disposição, paciência e esmerada orientação técnica. Agradeço também a Sandra Winkler e aos demais associados da BlueUp pela dedicação, disposição e pelo espírito de companheirismo. Juntos, oportunizamos potencializar nosso saber e consolidar laços e experiências.